Ela disse que a voz engrossou por causa do chip de testosterona. Essa frase dominou as redes sociais nos últimos dias. Eu sou o Danilo Matsunaga e vamos abordar sobre esse assunto. A intenção é discutir o caso porque muitas mulheres utilizam testosterona sem acompanhamento. Recentemente, Virginia Fonseca comentou em entrevista que utilizava o implante contendo testosterona e gestrinona e atribuiu engrossamento de voz ao tratamento. Ela também afirmou que ainda não se decidiu se fará um novo implante. Independente do caso específico dela, essa declaração levanta uma dúvida que recebo praticamente todos os dias no consultório. Afinal, testosterona pode realmente engrossar a voz de uma mulher? A resposta é sim, pode acontecer. Mas a história é muito mais complexa do que simplesmente dizer que a testosterona engrossa a voz. Primeiro, precisamos entender que a testosterona ela não é um hormônio exclusivamente masculino. A mulher também produz testosterona durante toda a vida, participa da libido, da disposição, da manutenção da massa muscular, da saúde óssea e do bem-estar. O problema não é a existência da testosterona, o problema costuma ser a dose, a forma de administração, o acompanhamento e principalmente a indicação. Quando a concentração de andrógenos ultrapassa aquilo que o organismo feminino conseguiu tolerar, começam a surgir sinais de androgenização. Entre eles estão acne, aumento da oleosidade da pele, crescimento de pelos em regiões típicas do padrão masculino, queda de cabelo em mulheres predispostas, alterações menstruais e, em alguns casos, mudanças no timbre de voz. Existe um detalhe extremamente importante: nem todas essas alterações têm o mesmo comportamento. Algumas melhoram quando o tratamento é interrompido ou ajustado. Outras podem ser parcialmente reversíveis. Já a alteração vocal, ela merece uma atenção especial porque pode não retornar completamente ao padrão anterior, principalmente quando existe exposição prolongada ou doses elevadas. Isso acontece porque os andrógenos podem provocar modificações estruturais nas pregas vocais, tornando a voz mais grave. E é justamente por isso que uma boa avaliação médica é indispensável antes de iniciar qualquer terapia hormonal. Infelizmente, muitas mulheres chegam ao consultório acreditando que basta colocar um chip para recuperar a libido, emagrecer ou ganhar massa muscular. A realidade é muito mais individualizada. Antes de pensar em qualquer hormônio, é preciso entender por que aquela paciente apresenta os sintomas. Em alguns casos, existem deficiências hormonais verdadeiras, em outros, o problema pode estar relacionado ao sono, estresse, depressão, resistência insulínica, doenças da tireoide, deficiências de ferro ou até excesso de treino. Outro ponto que merece atenção é a gestrinona. Ela também possui atividade androgênica, dependendo da formulação da dose e da sensibilidade individual, podem contribuir para efeitos semelhantes aos da testosterona. Por isso, analisar apenas um dos componentes do tratamento nem sempre explica todo o quadro. E talvez essa seja a maior mensagem desse vídeo. O problema não é discutir se uma pessoa famosa utilizou testosterona. O verdadeiro debate deveria ser outro. Quantas mulheres estão iniciando terapias hormonais sem compreender claramente os benefícios, as limitações e os possíveis efeitos adversos? Reposição hormonal bem indicada pode transformar a qualidade de vida de pacientes que realmente apresentam indicação. Eu vejo isso diariamente na minha prática clínica. Mas tratamento hormonal não é sinônimo de ausência de risco. Ela exige diagnóstico correto, escolhas adequadas da via de administração, definição individualizada de dose, acompanhamento laboratorial e monitoramento contínuo de sintomas. Se você acompanha o canal, provavelmente já percebeu que eu sempre insisto na mesma ideia. Hormônios não deve ser encarado como uma fórmula estética. Deve ser tratado com medicamento, porque quando utilizado da maneira correta, pode trazer benefícios importantes. Quando utilizado sem critérios, também pode produzir consequências que, em alguns casos, não são totalmente reversíveis. Se você gosta desse tipo de conteúdo baseado em evidência, aproveite para seguir o canal. Aqui eu procuro traduzir ciência para uma linguagem acessível, ajudando você a entender o que realmente sabemos e o que ainda não sabemos sobre os principais temas relacionados à saúde, longevidade e à parte hormonal também. Existe uma pergunta que costuma aparecer sempre que esse assunto ganha repercussão. Doutor, então nenhuma mulher deveria utilizar a testosterona? E a resposta é muito diferente daquilo que normalmente aparece nas redes sociais. Nem toda mulher precisa de testosterona, mas também não significa que nenhuma mulher possa se beneficiar dela. Ponto central é entender por que aquela paciente que apresenta determinados sintomas. Imagine duas mulheres com baixa libido. Primeira está dormindo 4 horas por noite, vive sob estresse intenso, apresenta resistência insulínica, está acima do peso e não pratica atividade física. A segunda entrou na menopausa, possui exames compatíveis com deficiências hormonais, perdeu massa muscular, apresenta osteopenia e já passou por uma investigação completa, descartando outras causas. As duas possuem
a mesma queixa, mas provavelmente não terão o mesmo tratamento. E é justamente aqui que muitas pessoas se confundem. Na medicina, nós tratamos pessoas, não apenas sintomas, muito menos exames. Outro erro bastante comum é acreditar que existe um número mágico para a testosterona feminina, como se abaixo de determinado valor toda mulher precisasse de reposição. Na prática, isso não funciona dessa forma. Existem pacientes com exames semelhantes que apresentam quadros completamente diferentes. Alguns possuem libido preservada, excelente disposição e boa qualidade de vida, e outras apresentam sintomas importantes. E é por isso que nenhum exame deve ser interpretado isoladamente. Ela precisa conversar com a história clínica, com os sintomas, com os exames físicos e com todo o contexto daquele paciente. Outro aspecto pouco discutido envolve exatamente a libido. Talvez essa seja o maior motivo que leva mulheres a procurar testosterona. Mas existe um detalhe interessante. A libido feminina dificilmente depende de apenas um hormônio. Ela sofre influência da qualidade do relacionamento, da autoestima, do estresse, da fadiga, do sono, da ansiedade, dor durante a relação, do uso de antidepressivos, menopausa, saúde metabólica, saúde do parceiro, da parceira. Isso significa que aumentar a testosterona nem sempre resolverá o problema. Em algumas pacientes faz diferença, em outras nenhuma, em outras também podem prejudicar. Quando a causa principal não é hormonal, insistir apenas nesse ponto dificilmente produzirá o resultado esperado. Talvez seja exatamente por isso que algumas mulheres dizem que utilizei testosterona e minha vida mudou, enquanto outras afirmam não sentir absolutamente nada. As duas experiências podem estar corretas porque provavelmente estavam tratando situações completamente diferentes. Existe ainda outra discussão importante, que muitas pessoas acreditam que o implante hormonal é automaticamente superior ao gel, ou que o gel é sempre mais seguro, ou que a injeção é necessariamente mais potente. Na realidade, nenhuma dessas afirmações ela pode ser feita de uma forma tão simplista assim. Cada via possui vantagens e limitações. O gel permite ajustes mais rápidos da dose, os implantes oferecem praticidade e liberação contínua, os injetáveis apresentam outra farmacocinética. A escolha depende da paciente, da indicação, da resposta clínica e da estratégia terapêutica. Não existe uma via perfeita para todas as mulheres. Existe a melhor opção para aquela mulher. E isso faz toda a diferença. Outro ponto que merece reflexão é o enorme impacto que pessoas públicas exercem sobre decisões relacionadas à saúde, por exemplo. Quando uma artista comenta que perdeu peso utilizando determinado medicamento, imediatamente milhares de pessoas procuram exatamente aquele tratamento. Quando alguém diz que melhorou a libido utilizando um hormônio, acontece o mesmo. Agora imagine quando uma pessoa famosa relata um possível efeito adverso. O movimento acontece na direção oposta. Milhares passam a acreditar que aquele efeito ocorrerá obrigatoriamente com todas as mulheres. Nenhuma coisa nem outra. A experiência individual é importante, mas ela nunca substitui a ciência, porque cada organismo responde de maneira única e talvez essa seja a maior mensagem que eu gostaria de deixar nesse vídeo. Medicina personalizada caminha exatamente na direção contrária das fórmulas prontas. Ela começa fazendo perguntas: como está seu sono? Como está a sua alimentação? Como está a sua atividade física? Se existe perda de massa muscular? Como está a sua composição corporal? Há deficiências de ferro, anemia, vitaminas B, D, C, existem alterações da tireoide, resistência insulínica, saúde emocional, e só depois de começar a discutir todos esses pontos, entramos na questão hormonal. Muitas vezes o hormônio ele não é o início do tratamento, é apenas uma parte, um complemento, muito importante, diga-se de passagem. Na minha prática clínica, quando uma paciente procura ajuda, o objetivo nunca é simplesmente elevar um exame laboratorial. O objetivo é melhorar a qualidade de vida, devolver energia, recuperar massa muscular, melhorar a composição corporal, controlar os sintomas de menopausa quando existem, preservando saúde óssea, risco cardiometabólico, muito importante, e tudo isso sempre equilibrando benefícios e possíveis riscos discutidos com as pacientes no consultório. Essa é a diferença entre utilizar um hormônio como uma ferramenta terapêutica e enxergá-lo como uma solução para todos os problemas. No final das contas, talvez a maior contribuição desse caso seja justamente abrir espaço para uma conversa que deveria acontecer com mais frequência. Hormônios, eles não são vilões. Também não são milagres. São medicamentos e, como qualquer medicamento, podem transformar positivamente a vida de uma pessoa quando existe uma indicação adequada. Mas também exigem conhecimentos, acompanhamento e responsabilidade. Porque na medicina, o melhor tratamento nunca é aquele que viraliza nas redes sociais. É aquele que faz sentido para o organismo que está sentado
na sua frente. E existe uma última reflexão que eu considero uma das mais importantes de toda essa discussão. Nós vivemos em uma época em que informação circula muito rápido. Um vídeo de poucos segundos, um trecho de uma entrevista, um corte, uma publicação nas redes sociais são suficientes para mudar a percepção de milhões de pessoas sobre um determinado tratamento. O problema é que a medicina não pode acompanhar essa velocidade. Ela precisa de tempo, estudos, comparações de resultados, acompanhamento de pacientes durante anos, para entender não apenas os benefícios, mas também os riscos de cada intervenção. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas se sintam confusas e um dia alguém afirma que determinado hormônio mudou completamente sua vida, no outro, outra pessoa, outra celebridade relata um efeito colateral importante, enquanto isso quem está assistindo fica sem saber em quem acreditar. A resposta, na maioria das vezes, não está em escolher um lado, está em compreender que duas experiências completamente diferentes podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. O organismo humano não funciona como uma receita de bolo, que produz excelentes resultados para uma paciente pode não produzir qualquer benefício para outra. Da mesma forma, um efeito adverso importante pode acontecer em uma mulher e nunca aparecer em centenas, milhares de outras. Essa é justamente a essência da medicina personalizada, e é por isso que eu sempre digo aos meus pacientes que o tratamento não começa quando prescrevemos um hormônio. Ela começa muito antes, ouvindo histórias daquela pessoa, entendendo como ela dorme, como se alimenta, como treina, quais medicamentos utiliza, quais doenças e comorbidades possui, como está seu relacionamento, quais são suas expectativas e principalmente o que está realmente causando aqueles sintomas. Porque tratar apenas um exame é fácil, difícil é tratar um ser humano. E essa diferença muda absolutamente tudo e infelizmente as redes sociais criaram a impressão de que existe um tratamento ideal para todas as mulheres, um implante específico, um hormônio específico, uma dose específica, como se bastasse copiar aquilo que funcionou para outra pessoa. Mas saúde não funciona por comparação, ela funciona por individualização. Aquilo que vemos em um artista, em uma influenciadora ou até mesmo em outra paciente representa apenas um recorte daquela história. Nós não conhecemos seus exames, seu histórico médico, sua composição corporal, e é justamente por isso que decisões médicas não deveriam ser tomadas com base em depoimentos, mas sim em avaliações clínicas. Se existe uma mensagem que eu gostaria que você levasse desse vídeo, é essa. Não tenha medo de fazer perguntas. Questione por que um determinado hormônio foi indicado, quais os benefícios esperados, efeitos colaterais, como será feito o acompanhamento, quais exames serão monitorados e como será conduzido o tratamento caso surjam alterações. Quanto mais você compreender o processo, mais seguro será a sua escolha, a sua decisão. E essa segurança vale muito mais do que qualquer promessa encontrada na internet. A medicina evoluiu muito nas últimas décadas. Hoje temos muito mais conhecimento sobre terapias hormonais do que tínhamos há 20, 30, 40 anos. Isso permitiu melhorar a qualidade de vida de milhares de mulheres que antes conviviam com sintomas incapacitantes sem qualquer perspectiva de tratamento. Ao mesmo tempo, esse avanço trouxe uma responsabilidade ainda maior: utilizar essas ferramentas com critério, respeitando os limites da ciência e a individualidade de cada paciente. No final das contas, hormônios não devem ser motivos de medo, nem de entusiasmo exagerado. Devem ser motivos, sim, de respeito, porque quando existe indicação, acompanhamento adequado e uma estratégia construída para aquela paciente, elas podem fazer parte de uma transformação importante na qualidade de vida. Mas quando utilizados apenas porque viralizaram nas redes sociais, deixam de ser medicina e passam a ser aposta. E saúde nunca deveria depender de aposta. Se você gostou desse conteúdo, aproveite para se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que esteja passando ou pensando em iniciar uma terapia hormonal ou que tenha dúvidas sobre esse assunto. Quanto mais informações de qualidade circula, menores são as chances de decisões baseadas em medo, desinformação ou promessas milagrosas. Nos vemos no próximo vídeo.